Eu era uma pessoa normal. Não sei até que ponto você considera uma pessoa normal. Mas eu me considerava dentro dos padrões da sociedade. Mas de repente, eu comecei a me isolar e a viver no meu próprio mundo. Depois de um tempo, eu também comecei a ouvir vozes. Vozes que faziam comentários, que me davam ordens. Às vezes me xingavam. Por várias vezes eu surtei. Imagina, eu surtando. Eu ouvia as pessoas me chamarem. E quando eu perguntava o que elas queriam, respondiam que nada. Depois de alguns meses, acompanhado por um psiquiatra, ele me disse que eu tinha esquizofrenia. O que é esquizofrenia? A esquizofrenia pode ser pensada a partir então da psiquiatria, né, como era considerada uma doença mental, hoje chamado de transtorno mental, mas a gente também pode pensar que a esquizofrenia é uma forma diferente de se viver. A esquizofrenia é uma desorganização do pensamento da pessoa. Ela fica com o pensamento desagregado, incoerente, ilógico. A pessoa não consegue se adequar aos padrões normais da sociedade, ela vive um mundo à parte dela, é uma doença muito séria e grave, é a doença mental mais grave que tem. E por que eu desenvolvi? Qualquer pessoa pode desenvolver? A incidência da esquizofrenia na população geral é de 1%. Numa regra geral, qualquer pessoa pode desenvolver esquizofrenia, desde que tenha uma predisposição genética a isso. Antes eu não tinha tempo para pensar nisso também, né? Porque tinha épocas que a gente trabalhava dia e noite no banco. Então não dava tempo para pensar em nada, porque trabalhando ou dormindo, né? Porque trabalhava a noite inteira, trabalhava de noite. Então eu entrava de tarde e até outro dia de manhã cedo. E teve um período que foi mais difícil, foi o plano cruzado, né? Depois que o Collor entrou, né? Foi uma semana difícil que a gente quase não dormiu. A semana toda. E acho que daí é que desencadeou esse problema, né? Se você não tem aquela parte genética, você pode sofrer qualquer pressão do mundo, que você nunca vai desenvolver esquizofrenia. Você pode desenvolver depressão, pânico, medo. Agora, esquizofrenia é uma doença muito séria e muito grave. Mas quais são os sintomas dessa doença? Existem sintomas positivos e negativos. Sintomas positivos são chamados positivos porque eles produzem algo, produzem alucinações, produzem delírios, produzem comportamento de agitação psicomotora. E os sintomas negativos é porque eles negam, é a ausência. Então é a ausência de afeto, a pessoa fica com afeto que é chamado de afeto embotado. Um afeto que não modula. Então a pessoa conta história triste ou uma história alegre e o afeto não muda. A expressão facial não muda. Os olhos começam a fechar e fica difícil de abrir. É a hora que eu vou piscar, né? Então esse é o sintoma que está acontecendo agora, que eu não estou conseguindo resolver. Mas os problemas de esquizofrenia eu quase não tenho sintomas, né? E que ele falou que tem coisas que ele não consegue perceber, né? Ele lavava a cabeça no tanque assim por muito tempo, lavava um garfo na torneira por muito tempo, tomava um banho de 3 horas. Então isso tudo, né, estava judiando dele e da família também. Eu via alguém perseguindo, via coisa na televisão que não estava sendo passada, então
Assim, ele via, mas a gente não estava vendo aquilo que ele estava vendo. Então, foi mais ou menos esse lado aí. Senti meio perdido, meio sem saber o que estava acontecendo. Ele ficou com dificuldade para trabalhar, né, o Joaquim, e aí foi dispensado do trabalho. Daí ele veio para cá e a gente ficou perdido, sem saber o que fazer com ele. Existem vários tipos de esquizofrenia. A mais comum é a paranoide. A questão que me marcou mais quando ela se sentia perseguida. Ela falava muito que tinha alguém perseguindo ela, que ela ouvia vozes. E uma certa época também o comportamento agressivo dela de bater porta de sala, porta de cozinha, quebrar um aquário que é um vidro enorme de 10 milímetros, 12, 15, nem sei, que a gente até hoje não entende como ela conseguiu quebrar e não se machucar. Não conseguia assistir a Rede Globo, a SBT, essas emissoras, porque eu achava que eles estavam mandando mensagem para mim. Então eu achava que eles estavam me perseguindo. Então qualquer coisa que aparecia lá, se aparecia Mariana falando de alguma Mariana de outra pessoa, assim, eu achava que era para mim. Então eu assistia só rede católica, assim, e evangélica. Eu não assistia, eu me isolei de tudo, não fazia mais nada. Eu achava que tudo era que eles estavam mandando para mim. Aí eu fiquei meio isolado. Aí existe a esquizofrenia hebefrênica. Hebefrênica significa que é o que mais evidencia é o afeto desorganizado. O que isso quer dizer? A pessoa dá risada sozinho, a pessoa dá gargalhadas, ela fica no mundo voltado dela, ela não caracteriza tanto alucinações e delírios evidentes como na paranoide, mas predomina mais uma desorganização do comportamento. A pessoa começa a andar pela rua. Eu achava que a Fátima Bernardes estava falando comigo. Eu achava que na novela eles faziam cenas que era para me convencer de alguma coisa, assim. Por isso que eu parei de assistir televisão. Então, a Mariana, desde pequena, foi uma menina assim mais quieta, mais só. Eu achava que tinha uma grande rede uma teia invisível de relações, assim, que fazia parte da Rede Globo, que fazia parte várias pessoas na rua que me viam, assim, às vezes falavam alguma coisa, achavam que estava falando comigo. Cursinho, professor. Os cursinhos, os professores do cursinho também achavam que estavam rindo de mim, estavam zombando. A gente achava que era meio assim, o jeito que nós criamos ela, sabe, meio sem limite. A gente trabalhava muito fora, ela ficava muito com babá, nessa época ela tinha babá, e ficava muito empregada, assim. Então eu achava que que a gente tinha dado muito limite para ela. Eu tô vendo que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer mais nada. Porque que nem agora eu tô normal, né? Mas à tarde já não tô mais. Do tipo desorganizada, predomina mais o comportamento desorganizado. A pessoa começa a guardar facas em casa, o comportamento dela não é condizente com a realidade, aí começa a guardar lixos, coisas desse tipo, né? O seu pensamento pode irradiar para outras pessoas e controlar outras pessoas, que são chamadas vivências de influência. A pessoa vive influenciada por outros seres que controlam ela. Esses tipos de pensamentos são chamados delírios bizarros, porque são delírios que é incapaz de acontecer na realidade. Eu vi tua irmã andando lá na rodovia, lá eu já estava chegando em Mandaguari. Ela ia a pé pela estrada. Sumia. Assim como, por exemplo, uma gripe. Existe gripe fraca e gripe forte. Existem também esquizofrenias que são facilmente tratáveis e esquizofrenias que são extremamente agressivas e que praticamente anula a existência inteira de uma pessoa. Eu descobri em 2005, quando eu fiquei um ano tendo em crise forte, assim. Eu só escutava a voz, acordava escutando vozes o tempo todo. E eu achava que eu não tinha nada, eu falava pra minha mãe, vai você no médico, porque eu não tenho nada. Até que a Rosângela, minha madrinha de crisma, ela fez uma jogada comigo, assim, ela falou pra me levar minha mãe no médico, eu que estava indo. Aí eu fui e o médico falou que eu tinha esquizofrenia. Aí eu falei que não tinha, mas se ele tá mandando tomar o remédio, eu tomava porque ele era médico. Daí eu tomei o remédio e cheguei em casa, assim, pensei comigo mesmo, se eu tenho essa doença, eu vou vencer essa doença.